Oi, oi, eu sou a Larissa Machado e neste vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram, o Lari de Lua, sobre o meu intercâmbio aqui em Malta. Então continue assistindo e se inscrevam também aqui no canal. Para começar e para vocês se situarem aí, eu tenho que falar um pouquinho de como surgiu essa ideia de fazer um intercâmbio. Eu sempre quis muito fazer um intercâmbio, mas aí fui adiando por N motivos. Em 2018 eu fiz minha viagem dos sonhos lá para Califórnia e fiz um intercâmbio mais voluntariado pela Woodpeckers. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado nas descrições. E aí fui deixando essa ideia para depois, o intercâmbio de estudo mesmo fui deixando. Em 2019, eu trabalhava 6 anos, né, na mesma empresa, como assessora de imprensa, e aí não estava muito satisfeita com a minha carreira. Pensei, ai, acho que agora é a hora de fazer um intercâmbio, até para dar uma alavancada aí na minha carreira. E comecei a planejar, a pesquisar algumas coisas. Entrei num grupo, né, de brasileiros em Malta. E aí uma pessoa lá de uma agência me mandou mensagem. Eu acabei fechando o intercâmbio para Malta com a intercâmbio direto, que hoje é a Fluence Pass. Então me organizei, pedi demissão do trabalho, fiz um acordo. Então eu ia receber um seguro-desemprego enquanto eu estivesse aqui em Malta. Só que com as malas prontas, com tudo organizado, começou a pandemia e foi aquela loucura para cancelar a passagem aérea, para adiar. E eu acabei cancelando o curso de inglês por orientação da própria agência de intercâmbio. Em setembro de 2020, eu fui remarcar. Eles, olha, agora o euro aumentou e ficou mais caro e tal, você tem que pagar uma diferença. Paguei essa diferença de, na época, o intercâmbio de 12 semanas, 11 semanas mais ou menos, 3 meses. Acomodação, o curso, translado do aeroporto, chip, material, tinha ficado 11 mil e pouco. Quando eles me falaram que eu tinha que pagar uma diferença, eu paguei mais 5 mil. Então já tava ficando aí 16 mil o intercâmbio. Eu não, ok, porque agora é meu sonho. E com a pandemia, com todo esse caos que foi, né, esse período, eu fui criando mais expectativas para vir para Malta. E aí, no final, ano passado, 2021, eu remarquei uma nova data de novo. E aí não foi possível porque Malta ainda estava fechada para estrangeiros. E aí vocês imaginam, né? A ansiedade a mil. Eu não conseguia fazer outra coisa, pensar em outra coisa. Eu só queria vir e não era possível, né? Por conta da pandemia. E aí no final de 2021, eu acabei arrumando um emprego e pensei, não, agora eu vou ter que ficar nesse emprego pelo menos um ano e não vou mais para Malta porque eu não sei quando eu vou poder ir, porque até então a ilha estava fechada, né, para turistas. Você poderia ir para um outro lugar, fazer quarentena de 15 dias e depois ir para Malta, mas para mim ficava muito complicado. E aí eu fui adiando e por fim, no final do ano, eu cancelei, porque o meu maior medo era que a agência quebrasse. Porque não era só eu que estava adiando, tinha outras pessoas adiando também o intercâmbio, né? Tanto é que aqui em Malta, a maioria das pessoas que eu conheço eram para ter vindo em 2020 e estão vindo agora, né? Vieram agora em 2022. Então eu acabei cancelando e paguei uma multa de 2 mil reais, né? Eles me devolveram dinheiro, mas eu paguei uma multa, né, para a agência de intercâmbio porque eu cancelei e eu achava que eu não viria mais. E fiquei com um voucher de mil e pouquinho na GTA, que é a empresa de seguro. E aí, quando foi esse ano, eu não estava muito satisfeita no meu emprego que eu tinha arrumado. Ficava vendo muita gente indo para fora, indo fazer intercâmbio, e aquilo me matava, porque eu ficava pensando, ah, poderia ser eu, mas não sou eu. E aí, em março, eu não estava satisfeita, na terapia, falando para a psicóloga dos meus problemas, bababá. E aí eu decidi, não, eu vou para Malta esse ano. E aí já comprei passagem. Na verdade, eu entrei em contato com a Air Malta porque eu tinha um voucher. E aí já solicitei uma passagem de Roma para cá. E aí fui procurar a passagem, né, do Brasil para Roma e fui organizando. Inicialmente eu não tinha fechado o curso, né, de inglês. Eu viria como turista e aqui eu ia ver o que que dava. E aí depois eu vi que esse plano estava muito básico, muito errado. E aí decidi fechar o curso de inglês de 6 semanas, né? Então é isso. Fechei direto com a Club Class, porque eu já tinha contato da comercial, a comercial é brasileira, então fica muito mais fácil de você conversar, né, de ajeitar as coisas. E aí eu fechei 6 semanas e meu objetivo era vir para ficar 6 meses a um ano, mas chegando aqui eu estranhei muito, eu não estava numa fase emocionalmente muito boa, já estava com muita saudade de casa e tal. Só que também eu tinha gastado muito dinheiro para estar aqui.
Minha passagem foi super cara, porque eu comprei sua passagem de vinda, e aí fui olhar a passagem de volta para voltar, e tava tudo muito caro, então eu pensei, não, vou ficar pelo menos na Europa mais tempo para compensar. Então, o que eu fiz foi contratar mais uma semana de inglês aqui com a Club Class e acomodação também. E daqui eu vou para outro lugar e vou fazer um intercâmbio voluntariado pelo Woodpeckers. Então, sobre isso, depois eu falo em outro vídeo, né? Vamos para as perguntas, porque eu já delonguei demais. Você acha que o seu inglês melhorou? Como foi o processo? Com certeza, o intercâmbio ajuda muito, porque as aulas são todas em inglês, a professora, né, não fala português, é tudo em inglês. Então, assim, ajudou bastante. Quando eu cheguei aqui, meu listening, né, eu já conseguia compreender algumas coisas, mas agora eu consigo compreender tudo. Se uma pessoa está contando uma história, se ela está conversando, eu consigo entender. Às vezes eu não consigo entrar na conversa. Às vezes eu tenho dificuldade de formular a frase, eu ainda tenho. Mas melhorou, nossa, muito, muito mesmo. Eu indico, né? Se eu pudesse ter ficado mais tempo, né, por questões de vistos, de dinheiro também, teria sido muito melhor, eu com certeza ficaria muito mais fluente. E fluente é uma fluência, né? É uma coisa complicada, porque não é assim, ah, vou estudar um ano e vou ser fluente. Não. Tem gente que vai morar 5 anos num país de língua inglesa e não vai ser fluente. Então depende de N coisas, é um processo, né? É um processo longo que nunca termina. Então, assim, é claro que eu voltando para o Brasil, eu não vou deixar de estudar inglês, né? Vou continuar estudando inglês, vou continuar assistindo séries, filmes, tudo em inglês, com legenda em inglês, para melhorar, né? Isso aí é um processo para a vida toda e porque eu também quero viajar para outros lugares, e o inglês acaba sendo uma língua universal. Quanto tempo você se planejou para fazer esse intercâmbio? Então, assim, teve a fase lá pré-pandemia, que eu me planejei 6 meses, teve a fase pandemia, que eu ficava só pensando nisso, e teve a fase desse ano que eu decidi, que foi aí eu planejei uns 3 meses. Foi bem corrido, assim, tanto é que eu comecei fazendo um planejamento errado, que eu não vou ir lá, dou um jeito, e não, gente, não façam isso. Se planejem, realmente. Eu sou uma pessoa muito do planejamento, e nessa viagem eu pensei, ah, não vou fazer isso, e meio que foi mais complicado, né? Não deu problema, não deu perrengue, porque eu acabei planejando as coisas mais importantes, né? Mas ainda assim, se planejem passo a passo, né? Venham certinho, ah, eu quero ficar 4 meses, então feche 4 meses com a escola. Porque o grande problema aqui da Club Class é a acomodação. Tem muita gente aqui, tem muita gente fazendo intercâmbio e não tem mais acomodação. E pegar uma acomodação fora da escola complica quando você quer solicitar o visto de estudante, por exemplo. Então, se você quer ficar 4 meses, 6 meses, junta o dinheiro para isso e já venha com a acomodação fechada, já venha com o seu curso fechado. E aí depois, se você arrumar um emprego, tal, é outra situação, né? 3. Você foi para outros países enquanto estava aí? Não, não fui e eu queria muito ter ido para Atenas, na Grécia. É o meu sonho ainda, não fui. E aí foi a questão do planejamento mesmo. Ao invés de comprar no Brasil, como inicialmente eu viria como turista e tal, eu não saberia onde vou deixar minha mala e tal, não sei, vou esperar. E aí, nisso de esperar, de contratar o curso mesmo, né, a acomodação aqui na Club Class, as passagens ficaram muito caras. E aí eu pensei, não, chegando lá, eu vejo um esquema mais barato, vejo uma forma mais barata, porque a Grécia não é tão longe daqui e vou. Só que não, tava muito caro e ainda era verão, então tava muito caro. Agora que as passagens estão barateando, mas ainda assim tá caro pela proximidade. Então eu não consegui ir enquanto eu estava aqui. Porém, eu cheguei pela Itália, então eu fiquei uns 10 dias lá na Itália, fui para Roma, para Costa Amalfitana, tudo tem vídeo aqui no canal. E vou agora também para mais 2 destinos na Europa, que aí eu consegui encontrar uma passagem aérea, mas assim, eu não vou e volto. Eu vou para um lugar e de lá eu vou para um segundo lugar. E do segundo lugar que eu volto para o Brasil. Então, assim, tem mais viagens ainda e mais vlogs para vocês acompanharem aqui no canal. Então, já se inscrevam e ative também as notificações. 4. O que você mais gostou e menos gostou de Malta? Com certeza foram das praias, né? Praias assim lindíssimas, águas de vários tons de azul. E aí bem calminho, né? Porque a maioria é Bahia, então não é mar aberto. Então você toma banho ali com tranquilidade, então foi incrível. E o que eu menos gostei foi realmente assim da paisagem. Malta é muito árido, não tem grandes árvores, não tem florestas. Mesmo os parques que têm um pouquinho mais de verde, né, são poucos. E isso eu achei muito diferente. E o país também está em constante construção. Tem muito prédio sendo construído,
Eles estão modernizando a ilha, mas tem construção para todo lugar. Todo lugar que você olha tem andaime, todo lugar que você olha tem aqueles guindastes altíssimos, assim. Então, eu não gostei muito disso, né? Eu estranhei, na verdade. 5. Trabalhar só depois de 3 meses? E os empregos informais existem? Com o visto de estudante, sim, você só pode trabalhar depois dos 3 meses. Então, você estuda aqui os 3 meses. Enquanto isso, você já vai solicitando o seu visto, né, de estudante. E aí, depois que terminar os 90 dias, né, na verdade, não são 3 meses, são 90 dias, você pode começar a trabalhar. Tem gente que começa a trabalhar antes? Tem. Porém, se a imigração te pegar, se os fiscais aqui te pegarem trabalhando sem ter o visto de estudante, né, ainda, ou se tiver só com visto de turista, isso pode dar um problema para você seríssimo. Com brasileiros, eu não sei muito, mas eu sei que com os turcos a fiscalização é muito séria. Se eles não estão frequentando a aula, se eles estão só viajando ou se eles estão só trabalhando, eles podem ser deportados a qualquer momento. Então, acredito que com os brasileiros seja da mesma forma. Tem gente que trabalha antes desses 90 dias, mas ela tá correndo risco, né? Agora sim, se você começou a fazer seu intercâmbio e tal, e conseguir um contrato de trabalho e uma permissão de trabalho, aí tudo bem, você pode trabalhar a partir de qualquer momento. Só que geralmente esse tipo de trabalho, ele é full time, são 8 horas, então acaba e são horários, né, diversos. Então pode ser que você não consiga continuar fazendo o seu curso de inglês. O contrato de trabalho, né, como o próprio nome diz, é um contrato, então geralmente aí no mínimo de 1 ano. E a minha intenção era vir para Malta e conseguir um contrato de trabalho, mas quando cheguei aqui eu pensei, não quero ficar aqui 1 ano. E também não quero quebrar o contrato, né? Porque isso pode me dar problemas e eu posso ter que pagar uma multa. E para conseguir essa permissão de trabalho, você conseguiu um contrato. Então, para dar entrada nessa permissão, é um valor muito alto, cerca de 700 ou 800 euros. Algumas empresas pagam, outras não. Isso inclui várias coisas, exame médico, solicitação de documento, um monte de coisa. Então, é um custo muito caro caso você, não quero mais ficar, quero voltar para o Brasil. Então, tipo assim, foi isso que eu pensei, né? Eu não queria pagar esse dinheiro, gastar esse dinheirão e não querer ficar aqui mais tempo. Então, pensem bem no que vocês querem. Eu não sabia o que eu queria. Eu descobri quando eu cheguei aqui, então não recomendo. 6. O que mais estranhou aí? O que eu disse, né? As paisagens. Malta é muito diferente de tudo que eu já conheci. Se a gente for pensar um país da Europa, é uma ilha, só que está muito mais perto da África do que da Europa. Então, a paisagem é diferente, o clima é diferente, é muito clima de deserto. Apesar que o verão tá acabando agora, tá começando o outono, então vai chover mais, vai ventar mais, porque também é uma ilha, né? Então, assim, é muito, muito diferente. Eu estranhei bastante a paisagem. 7. O que precisa para tirar o visto de estudante? Então, você precisa ter fechado o curso, né, de inglês mais de 3 meses para os brasileiros, no caso. Então, assim, 3 meses dá 12 semanas. Então, você precisa ter fechado aí 13 semanas, 14 semanas, ter a acomodação. E aí, né, você vai ter que ter seguro viagem, passagem de volta, contrato da acomodação. Então, se você fecha esse período todo, vamos supor, 6 meses, fecha o curso e fecha a acomodação, você já tem essa documentação da escola, fica muito mais fácil. Se você fecha uma acomodação por fora, você vai ter que pedir essa documentação, esse contrato de acomodação, para o dono da casa. Se for Airbnb, é muito mais difícil, porque a pessoa já mora ali. Ela não tá te alugando a casa, ela tá te alugando um quarto. Então, assim, é uma coisa que você tem que ter cuidado e muitas vezes você só vai conseguir isso com um agente, né? Com um agente imobiliário e vai ter que pagar uma taxa e fica muito mais caro. Você pode também se juntar com outras pessoas, né? Mais 2 pessoas e realmente alugar um apartamento, uma casa aqui em Malta e aí né, pegar esse contrato e cada um tira um xerox ali e usa para o seu para solicitar o seu visto. Mas isso também pode ser um pouco mais difícil. É uma série de regras. Eu vou deixar um link aqui do Viva Malta que tem explicando direitinho como solicitar o visto de estudante, ok? 8. Como foi encontrar acomodação? Eu fechei a minha acomodação com a escola, então foi bem tranquilo. Porém, eu fechei só 6 semanas e quando eu quis estender mais tempo, eu não consegui. Eu consegui só 1 semana, porque a escola não tem mais acomodação até o final do ano, praticamente. Tá tudo muito cheio. 9. Por que escolheu Malta?
Em 2019, a amiga de uma amiga veio para Malta fazer intercâmbio. Eu fiquei apaixonada nas fotos, nas paisagens. E aí comecei a pesquisar, né, sobre Malta e tal. Vi que era uma ilha, isso, aquilo, outro. E aí fui vendo muita coisa sobre Malta. Filmes, séries. Tem uma série na Netflix que chama Restaurantes em Risco. E o primeiro episódio é em Malta. E aquilo tudo foi me fazendo apaixonar. E quando eu não consegui vir por conta da pandemia, esse desejo de vir só aumentou e tal. 10. Achou o custo de vida caro? É relativo, é muito complicado falar disso quando você é brasileiro e ganha em real. Só que para os colombianos, para os turcos e para os japoneses ainda é muito mais caro. O euro é muito mais caro. Então, assim, comida não é caro. Se você compra no restaurante e faz a sua própria comida, que é o que eu tenho feito, não é caro. Porém, se você converte, né? Porque eu tô gastando em reais. Eu não ganho em euro, tô gastando em reais. Então se torna caro. Mas assim, de modo geral, a alimentação é barato. Acomodação eu achei caro. Um quarto compartilhado ou um quarto num apartamento é a partir de 450 euros sem as contas. Com as contas inclusas é aí a partir de 500 euros. Eu achei caro porque eu pesquisei em Roma, eu pesquisei em Portugal, né, em Lisboa, Porto, e a acomodação é muito mais em conta. Tipo, você encontra coisas assim por 300 euros, com as contas inclusas. Então, achei a acomodação em Malta caro. Muita gente diz que é por conta do verão, que é por conta dessa alta temporada e que agora pode ser que o aluguel diminua. Então, assim, venha preparado, porque você vai estar pagando, né, em real. Você gasta em euro, mas você está pagando em real porque o seu dinheiro, sua fonte de renda ali é em real. Então, venha com isso em mente. E essas foram as perguntas. Para saber mais sobre o meu intercâmbio em Malta, tem vários vídeos aqui no canal. Estou postando outros. Provavelmente você está assistindo esse vídeo e eu já estou em outro lugar. Mas tem muitos destaques salvos lá no Instagram. Tem muitos vlogs ainda por vir aqui no canal com a minha experiência aqui em Malta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.